Salmo de número 24 faz uma declaração magnífica a respeito do nosso Deus. Ele diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Eu ouço pessoas dizendo que este mundo é do diabo. Não, ele está controlando o sistema mundano, porque Deus está permitindo. Mas na verdade, tudo é do Senhor. Tudo foi feito por ele. E o salmista deixa isso claro no Salmo de número 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. O Salmo de número 24 é também um salmo messiânico, onde fala da vinda do Senhor, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, quando o salmista diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso na batalha. Isto já aconteceu. Jesus Cristo veio e venceu todas as batalhas, mas ele é messiânico escatológico. Parte deste salmo ainda irá acontecer. Quando o salmista diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Que nós não esqueçamos que o nosso Cristo é o Senhor poderoso na batalha, mas é o Senhor dos exércitos, aquele que venceu todos os exércitos da terra. Muito bem, meus queridos, eu sou o pastor Anderson Silva e você está na Academia de Pregadores, nas nossas lições bíblicas de escola dominical, o currículo dos jovens. Na aula de hoje estudaremos a lição de número 5 do dia 30 de abril de 2023. O título da nossa lição é Prestando um culto santo a Deus. O Salmo de número 24, como todos os demais salmos, nos introduz na presença de Deus em adoração. E além de fazer declarações magníficas a respeito do nosso Deus, do nosso Cristo, o Senhor dos exércitos e o Senhor poderoso na batalha, ele também vai nos conduzir a Deus em adoração e nos ensinar como entrar diante de Deus e sermos atendidos, sermos ouvidos e termos também a nossa adoração recebida por Deus. Quando o salmista diz: quem subirá ao teu santo monte, quem entrará no lugar santo, aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Então nós vamos entender, aprender na aula de hoje a prestar um culto santo a Deus. O texto principal está no Salmo de número 24 e o versículo 7, que nos diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. É um senso comum entre os estudiosos que o Salmo de número 24 foi escrito no momento em que Davi levava a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. Depois de diversos anos, décadas da Arca fora de Jerusalém, Davi assumiu o reinado depois de uma tentativa frustrada de levar a arca para Jerusalém, para a tenda onde Davi havia feito para colocar nela a arca de Deus. Davi teve êxito. E a história nos fala que quando a arca estava entrando em Jerusalém, a Bíblia nos diz isso também, Davi saltou da sua montaria, começou a dançar, o termo é rodopiar, a jogar o seu corpo em comemoração naquele momento, glorificando a Deus, porque a arca estava voltando para Jerusalém, e aqui ele faz uma personificação dos portais de Jerusalém. Eu leio o texto, como eu sempre digo, eu leio a Bíblia pensando no fato, e aí eu imagino os levitas, os sacerdotes, levando a arca sobre os ombros, e Davi personificando os portais de Jerusalém, dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas, e tem uma versão que diz: ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Davi estava empolgado, entusiasmado, feliz, porque o sinal da presença de Deus, o símbolo da glória de Deus, estava de volta no meio do seu povo. E, meus queridos, não há uma razão maior para cultuarmos a Deus do que a convicção de que a presença
da glória de Deus está no meio do seu povo. O resumo da lição nos diz que a nossa vida deve estar plenamente em coerência com os valores de Deus, que tributamos, reverenciamos e adoramos. Eu tenho dito que nós vivemos, infelizmente, nós nos tornamos, não é? Quando eu falo vivemos uma geração, eu não estou apontando, embora estamos aqui lecionando para jovens, eu não estou apontando só para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, não, é para a geração que nós realmente nos tornamos. Eu tenho dito que nós nos tornamos uma geração que quebra princípios e quer a bênção de Deus. Pessoas que estão dizendo, Deus me abençoe, me ajude, mas vivendo uma vida com princípios quebrados. Deus é um Deus de princípios. Deus é um Deus de princípios. E a bênção de Deus não vem se os princípios foram quebrados. Eu imagino que em algumas situações as pessoas estão orando, Deus me dá a sua bênção, me ajuda. Aí Deus está dizendo, restaura os princípios quebrados. Restaura os princípios que foram quebrados. Quando nós restauramos os princípios quebrados, a bênção de Deus vem como resultado de nós vivermos os princípios de Deus. É isto que o resumo da lição está nos dizendo. A nossa vida deve estar plenamente em coerência. Nós precisamos ser coerentes com a nossa fé. A nossa vida deve estar plenamente em coerência com os valores do Deus que tributamos, reverenciamos e adoramos. Deus não é um Deus carente de adoração, minha gente. Deus não é um Deus que fica frustrado, tem crise existencial. Ah, ninguém me adora, então eu não me sinto Deus. Não, Deus tem convicção daquilo que Ele é. A nossa adoração, ela é uma adoração em espírito e em verdade, quando a nossa vida tem coerência com os valores do Deus ao qual nós adoramos. O texto bíblico da nossa lição está em Salmo de número 24, versículos 1 ao 10, que nos diz o seguinte: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios, ou seja, ele fez, ele afundou, ele estabeleceu, então ele é o dono, pronto. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Quem pode entrar diante de Deus de verdade? O salmista responde: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá, quer receber a bênção do Senhor? Existe um princípio aqui, limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, não jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Como eu disse, parte deste salmo já se cumpriu, porque o Senhor veio, Jesus veio, morreu, ressuscitou, venceu todas as coisas, viveu aqui como homem e foi vencedor. Então ele é o Senhor poderoso na guerra, ele venceu todas as guerras. Mas parte deste salmo, versículo 10, é um salmo escatológico messiânico. Ainda irá se cumprir. O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. E quando isso vai se cumprir? Quando estivermos com Cristo. Paulo diz, escrevendo a carta aos Tessalonicenses, que a trombeta soará. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e subiremos a encontrar com o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Então, quando o Senhor estiver, penso eu, diante dos portais celestiais, haverá um coro que vai cantar: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas. É isso que o salmista está dizendo. E entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. É como se
não sei, anjos, arcanjos, querubins, serafins cantando, vão dizer, ele é o Senhor dos exércitos. Olha aí o exército com ele. Quem é o exército de Deus na terra? A igreja do Senhor. Então nós estaremos com Cristo. Os portões celestiais, as entradas eternas dos céus irão se abrir e nós entraremos juntamente com o Senhor e estaremos para sempre com ele. Primeiro ponto da nossa lição, o comentarista vai tratar sobre o Deus Todo-Poderoso é o objeto de nossa adoração. Primeiro parágrafo, o contexto do Salmo 24. Ele deixa claro para nós que a primeira estrutura, a natureza, a verdadeira natureza, a verdadeira, podemos estabelecer a seguinte estrutura do Salmo 24. Primeiro, a verdadeira natureza da adoração e segundo, a coroação do rei. Nessa primeira estrutura, ao tratar da verdadeira natureza da adoração, nós tratamos aqui sobre o objeto da adoração e a vida de quem adora. Então nós estamos tratando da estrutura do Salmo de número 24 e ele pode ser dividido de duas formas: a verdadeira natureza da adoração e a coroação do rei. Essa primeira parte, a verdadeira natureza da adoração, nos aponta para o objeto da adoração, o Deus Criador, e a vida de quem adora. É isso que o salmista está nos ensinando. No segundo parágrafo, nós vamos tratar sobre Deus é soberano. Deus é soberano. O primeiro versículo atesta que o mundo e tudo que nele habita pertencem ao Senhor. Como falamos aqui na introdução da nossa aula, tudo pertence ao Senhor. Irmãos, nada do mundo é do diabo. Nada do mundo é do diabo. A sua vida, os seus sonhos, os seus projetos, tudo que existe no mundo é do Senhor, porque Ele fez, Ele criou. O diabo usa, desde o Éden, a serpente que ele usou foi criada por Deus. Ele até usa aquilo que Deus faz. E nós precisamos ter cuidado para a nossa vida não ser usada pelo diabo. Mas nada é do diabo. Tudo é do Senhor. Quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, está falando de um sistema mundano, de pessoas que se entregaram à vontade de Satanás e estão realmente servindo a Satanás. Mas tudo que há no mundo pertence ao Senhor. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. A coroação do rei. O nosso comentarista diz que o Senhor é o Senhor forte e poderoso, o Rei da Glória entrando no templo. E ele deixa claro que o nosso Senhor é o Rei da Glória. Como nós falamos, esse salmo foi escrito, segundo os estudiosos, há uma unanimidade entre os estudiosos, de que esse salmo foi escrito no momento em que a Arca da Aliança voltava para Jerusalém. Davi não tinha construído o templo, mas ele fez uma tenda para a Arca da Aliança e ele personifica os portais e a presença de Deus está entrando. Embora esse salmo faz alusão também a Davi como rei, ungido por Deus, o homem segundo o coração de Deus, mas ele é um salmo messiânico, está falando verdadeiramente do Messias. É o Messias entrando no templo, é o Messias sendo coroado, é o Messias sendo adorado, é o Messias sendo reconhecido, é o Cristo vencedor que está sendo coroado. Segundo ponto da nossa lição, como se apresentar diante de Deus em santo culto. Primeiro, com um coração puro. Com um coração puro. O nosso comentarista deixa claro para a gente que isto é um tipo de vida em que o adorador renuncia o próprio ego para entronizar a Deus em seu coração. O que é ter um coração puro? É renunciar o próprio ego para que Deus seja verdadeiramente o Senhor da nossa vida. Voltando, eu tinha notado algo aqui e acabei não falando, voltando um pouco sobre o rei sendo coroado, né? Aliás, não, dentro dessa questão da pureza de coração, quando nós purificamos o nosso coração para adorar a Deus,
Na verdade, não é uma purificação que ocorre aqui no momento do culto. É uma purificação que ocorre durante todo o tempo da nossa vida. E eu fiz questão de anotar aqui o seguinte, ó. Não é só uma adoração cultico-litúrgica. Não é só uma adoração na hora da liturgia, do culto, como parte de uma liturgia. Mas uma adoração como estilo de vida. A nossa adoração deve ser um estilo de vida. O que é uma adoração em estilo de vida? Tudo que você faz deve adorar ao Senhor. Paulo fala sobre isso. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Isso é uma adoração. O coração sendo purificado todos os dias produz uma adoração como um estilo de vida. Segundo parágrafo do segundo ponto, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Do segundo ponto, bênçãos e justiça de Deus. Bênção e justiça. Essa justiça aqui fala da justificação, que é um dos passos da salvação. Fomos salvos e fomos justificados. Justiça como justificação. O salmista no Salmo 84 diz assim, aliás, antes de citar o Salmo 84, às vezes nós vemos pessoas que querem a bênção de Deus a qualquer custo. Querem a bênção de Deus a qualquer custo. Querem negociar a bênção de Deus. Eu vou jejuar porque eu vou ter a bênção de Deus. Eu vou fazer isso porque eu vou ter a bênção de Deus. Eu sou crente só por causa da bênção de Deus. Não, meus queridos. Nós precisamos ser crentes para ter um relacionamento com Deus. A bênção de Deus é consequência de um relacionamento. Nós não podemos servir a Deus com uma barganha, com uma troca. Eu adoro e Deus abençoa. Eu sirvo a Deus e Ele me dá o que eu preciso. Não, não é este o caminho.
Nós precisamos adorar a Deus e servir a Deus só pelo relacionamento. Aí o salmista no Salmo 84 diz assim: porque o Senhor Deus é sol e escudo. Ele dá força e glória, bem nenhum sonega aos que andam retamente. O Nani Azevedo tem um hino que diz, o hino Bendito Serei, ele diz: eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar, onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Nós não precisamos ficar correndo atrás da bênção de Deus, nós precisamos só nos relacionar com Deus, manter um coração puro, um coração contrito, voltado para o Senhor. É só isso que nós precisamos. As bênçãos de Deus vão te perseguir. As bênçãos de Deus vão te alcançar. As bênçãos de Deus vão te buscar. Onde você chegar, a bênção de Deus vai chegar. Quando nós realmente prepararmos o nosso coração, buscarmos viver uma vida de integridade, de santidade, nós vamos desfrutar o melhor de Deus. Aquilo que nós nem imaginamos. Aliás, a Bíblia diz que Deus é capaz de fazer além daquilo que pedimos e muito mais do que pensamos. Terceiro parágrafo do segundo ponto: é tempo de subir ao monte do Senhor. Quando o salmista diz: quem subirá ao teu santo monte, quem estará no teu lugar santo, eu fiz questão de notar aqui que eu senti como se o salmista estivesse dizendo o seguinte: não espere Deus vir ao teu encontro, vai você ao encontro dele. A nossa atitude não pode ser aquela atitude: já que o Senhor vem, eu vou ficar aqui, vou esperar o Senhor chegar, vamos ver como é que vai ser. Não, eu vou ao encontro dele, eu busco a presença de Deus. O Tommy Tenney escreveu um livro chamado Caçadores de Deus, e ele deixa claro que o caçador de Deus é aquele que busca Deus, é aquele que tem uma sede tão insaciável, que quanto mais ele encontra Deus, mais ele quer, mais ele busca a presença de Deus, e ele tem uma sede que se torna, na verdade, insaciável. Aí o salmista diz: quem subirá ao teu santo monte? É o meu esforço na busca da presença de Deus, é uma busca sedenta por Deus, é uma busca onde eu quero realmente a presença de Deus. Eu digo que Deus não está disponível para quem está levemente interessado. Olha, guarde essa frase: Deus não está disponível para quem está levemente interessado. Deus está disposto para quem tem um coração sedento por Deus. Para quem está, eu vou usar um termo que a gente usa popularmente falando, né? Deus está disponível para quem está louco pela presença dele, buscando a presença dele. É claro que eu não estou falando de loucura mesmo. É uma força de expressão, é uma expressão metafórica que nós brasileiros utilizamos muito. Eu estou doido com isso, eu estou louco com aquilo. É uma força de expressão. Então, Deus não está disponível para quem está levemente interessado. Deus está disposto a quem realmente anseia pela sua presença. Terceiro ponto da nossa lição. Nós vamos falar sobre, o comentarista vai falar sobre o culto, a expressão visível do divino na terra. Primeiro parágrafo: o culto a Deus. E o nosso comentarista vai deixar claro para nós que o culto cristão, tá aqui, ó. O culto cristão é um momento de grande devoção espiritual, de maneira congregacional. É um momento de grande devoção espiritual, de maneira congregacional. O culto é um tempo reservado unicamente à devoção. Mas eu não cultuo só na igreja. Eu sei, a gente pode cultuar em qualquer lugar. A nossa vida tem que ser um culto. Mas o escritor aos Hebreus nos ensina a congregar, não deixar de congregar, como é costume de alguns. E quando nós saímos da nossa casa e vamos para um lugar onde a comunidade de fé se congrega para cultuar, nós estamos reservando um tempo unicamente à devoção. Outra coisa que precisamos entender é que o culto é um ato público e coletivo de devoção. O culto é um ato público e coletivo de devoção.
Eu não sei como que tem gente que diz que eu não gosto de ir ao culto, eu não gosto de estar no templo, eu não gosto de ir à igreja. Gente, estar no culto, estar nesse momento de devoção, de adoração coletiva, é magnífico. A gente chega no templo e aí a gente ouve um irmão orando, mesmo que a gente está com a alma abatida, a gente ouve uma oração, a gente ouve um glorificando a Deus, aí de repente você ouve um louvor e aquela pessoa está cantando com graça, aquele louvor entra na nossa alma, a gente ouve uma palavra, meu Deus do céu, nos alimenta, nos faz vivos novamente, sem falar nas questões sociais desse ambiente cultico, onde nós podemos encontrar com os nossos irmãos, nos abraçar, estar juntos, nos confraternizar, estar reunindo a família cristã. Isso é algo magnífico para a nossa vida. Segundo parágrafo do terceiro ponto, a importância da liturgia. A liturgia é importante. Ela é importante, mas ela não é mais importante do que a ação cultica. A liturgia, é preciso termos uma liturgia cultica. É claro que cada denominação tem a sua liturgia, às vezes cada congregação tem a sua liturgia. Tem gente que é tão engessado, que acha que se mudar qualquer coisa na liturgia, não pode ser assim. Pediu o círculo de oração para cantar antes de ler a Bíblia, tá errado. Não, gente. A liturgia é um ato necessário, mas que tem um objetivo. E eu fiz questão de escrever isso aqui. A liturgia é extremamente importante e necessária a fim de harmonizar a adoração coletiva no culto. Imagina se nós estamos numa igreja, num templo reunido, 100 pessoas reunidas. Se cada um fizer o que acha, eu acho que agora o momento é de fazer isso. O outro acha que é de fazer aquilo. Que bagunça que vai ver esse culto. Paulo repreendeu a igreja de Corinto, porque eles não tinham respeito litúrgico. Então é importante você ter uma liturgia, mas, gente, a liturgia não pode ser engessada. Não é a liturgia que fala que a presença de Deus está no culto. É a nossa adoração que atrai a presença de Deus para o culto. A liturgia é importante, mas ela pode ser flexibilizada. Não quer dizer que tem que ser todo dia assim. Então, se o seu pastor flexibilizou a liturgia, dá glória a Deus, não murmura, adora o nome do Senhor. É só uma mudança litúrgica. O importante é que a adoração continua viva. Terceiro e último ponto da nossa lição, terceiro parágrafo do terceiro ponto e último ponto da lição. Como devo me preparar para o culto? Como devo me preparar para o culto? O nosso comentarista diz que aqui, espírito e verdade, né? Adorar a Deus em espírito e verdade, tem a ver exatamente com a disposição de estar inteiro no ato de adoração, sabendo o que se está fazendo ali. Isso aqui eu anotei que é algo extremamente importante para a nossa vida. É uma entrega total. Eu sempre ensinei aos meus filhos o seguinte: tudo que vocês fizerem, façam de coração inteiro. Gente, tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer de coração inteiro. É o momento do culto, meu Deus, põe esse celular no silencioso. Desliga esse celular, põe no modo avião. Não é hora de atender o celular. Tem acontecido algo terrível. Às vezes num culto, assim, Deus está operando, Deus está falando, o pregador está ali cheio da unção de Deus, pregando, e o Espírito de Deus se manifestando. Aí eu vejo pessoas que ao invés de estar adorando a Deus, estão assim com o celular, ó. A pessoa, ao invés de estar assistindo tudo que está acontecendo, não assistindo, na verdade, eu até fiz essa observação aqui. Culto não é para ser assistido. Culto é para participar. Aí eu vou assistir o culto. Não, tá errado, meu irmão. Você tem que participar do culto. Ao invés da pessoa participar do culto, ela tá assistindo o culto pela tela do celular. Ela tá assim, ó. Tá filmando aqui, tá olhando, filma uma coisa, filma outra, aí manda aí faz um reels na hora do culto ali. Pior, pregadores que estão pregando, aí naquele momento que chama o povo para frente, para aquele momento da adoração, aquele negócio nosso de pentecostal que a gente gosta. Aí o camarada tá com o microfone na mão pregando e filmando. Ó aqui, ó Jesus fazendo, ó Jesus batizando. Meu Deus do céu!
Isso é horrível, irmãos. Geralmente as igrejas hoje têm um trabalho de mídia. Vai ficar gravado lá na página da igreja. Depois você vai lá, recorta um pedaço que você quiser, grava a tela. Mas em nome de Jesus, nós precisamos aprender a fazer isso. Na hora que estivermos no ambiente cultico, somente adorar a Deus. Põe esse celular no modo avião. Eu às vezes falo com os irmãos. Às vezes eu estou num culto e estou mexendo no celular. Não é mandando WhatsApp, não é fazendo coisas que não deve. Às vezes é fazendo uma anotação no bloco de notas, que é um recurso que a gente tem hoje. Às vezes estou ali me preparando para pregar, já me preparei em casa, mas chegou aquele momento, as coisas vão acontecendo e a gente vai sendo envolvido por aquele ambiente cultico e me vem uma coisa na mente, eu anoto ali, faço um bloco de notas e uso o bloco de notas na hora da mensagem. Mas, irmãos, culto não é lugar de ficar mandando WhatsApp. Ai, pastor, é porque eu fico preocupado, porque quem sabe alguém vai me ligar. Irmão, 2 horas só de culto, se entregue naquele momento, adore a Deus em espírito e em verdade, se joga, meu amigo, se joga, minha irmã, põe esse celular no modo avião, não fica filmando, fazendo rios na hora do culto, pra que isso, em nome de Jesus? Nós precisamos urgentemente transformar essa realidade entre nós. Cultuar não é assistir culto. Cultuar é se envolver com o ambiente cultico e adorar o nome de Jesus. O meu desejo é que os nossos cultos sejam mais permeados, sejam mais envolvidos por uma entrega total. Se entregue totalmente no momento do culto, porque isto é adorar a Deus em espírito e em verdade. Não deixe que nada roube o teu culto. Não deixe que nada te impeça de adorar de verdade. Já que você veio, já que você está no templo, já que você está aqui, meu irmão, se entrega. Adore a Deus. Se entregue, se jogue. Tem um pastor amigo meu, pastor Marcelo, presidente hoje da Assembleia de Deus Central em Nova Friburgo. Um dia eu estava no culto e estava pregando e de repente quando eu olhei para trás, o pastor Marcelo pastoreava a igreja, Assembleia de Deus de Nova Friburgo, porém em Juiz de Fora. Ele estava caído, com o rosto no chão. Aí depois quando a gente foi almoçar, eu falei com ele, pastor, o senhor me quebrou hoje, rapaz, o senhor é o pastor da igreja. Estava pregando, Deus manifestando a presença dele. Quando eu olhei para trás, o senhor estava com o rosto no chão, rapaz, o senhor me quebrou, o senhor é o pastor. Ele falou comigo, ele usou essa frase, o Anderson, quando eu estou no meu culto, eu organizo as coisas. Cada diácono sabe o que vai fazer. Nós que somos líderes, nós precisamos aprender a adorar a Deus, irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que é líder que está assistindo essa aula, não marque reunião na hora do culto. Não marque reunião na hora da palavra. Não, isso é um momento de cultuar. Você é líder, você é pastor, mas você é crente, você tem que cultuar também. Aí o pastor Marcelo me falou, quando eu estou no templo, eu quero curtir o meu culto, eu quero cultuar a Deus. Cada um já sabe o que tem que fazer. Se acontecer alguma coisa, eu vou lá, resolvo, mas eu quero cultuar a Deus. Que os nossos cultos sejam um momento de entrega total e que a nossa alma se deleite na presença de Deus. E assim, nós vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Deus te abençoe. Um grande abraço e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.